Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Hebreus, Novo Testamento, no livro de Hebreus. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 13. Amém. Graças a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 13. Eu tinha externado pouco tempo, poucas semanas atrás, que eu tenho uma particularidade que eu gosto muito do livro de Hebreus. É um livro do Novo Testamento, que a gente não sabe o autor, não tem problema a gente saber quem foi que escreveu. Uns falam que foi o apóstolo Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo, mas até então não se chegou a um consenso, né? Existem alguns indicativos que denotam que de fato possa ter sido o apóstolo Paulo, mas talvez pela riqueza de vernáculo, de discurso que exista no livro, muitos já pensam que é um discurso um pouco diferente da linguagem utilizada do apóstolo Paulo. E aí ocorre que existe esse choque de ideias, mas muitos também advogam da ideia que foi Barnabé que escreveu, né? Que fora Barnabé que escreveu o livro, mas não importa. Isso não vai fazer diferença nenhuma da mensagem que o livro traz para nós, né? E o livro já começa colocando Jesus maior que o templo, Jesus maior que Moisés e Jesus maior que todos os sacrifícios. E, de fato, foi o homem que escreveu essa carta, essa epístola, ou essa carta, foi alguém que entendeu muito bem a graça de Deus. Ele entendeu. Por isso, esse é um dos pontos também que falo, não, pode ter sido o apóstolo Paulo, porque ele entendeu a profundidade da graça de Deus derramada sobre o mundo e ele trouxe isso para a igreja. E esse livro foi escrito, como o próprio nome dele diz, para hebreu. E hebreu aqui era o povo que estava andando, que estava caminhando. Era judeus que tinham crido em Jesus Cristo, que criam na promessa, mas que de fato creram também na pregação, creram na mensagem levada pelos apóstolos. E aí essas pessoas que creram estavam lá nas suas jornadas, sendo perseguidos pelos judeus, né, que ainda existiam ali, que não criam que Jesus era o Messias, que veio, né, morreu, foi e ressuscitou. Então, para os judeus aqui desse período, eles não criam, né, e eles estavam lá em embates com esse povo aqui que creu e estava andando, estava levando as suas vidas. Nesse contexto também tinha romanos, os romanos estavam perseguindo eles, né? E de fato, pela perseguição, estavam fazendo com que alguns retrocedessem, né? Creram em Jesus, mas estavam retrocedendo para que não tivesse tantos problemas assim, principalmente perder as suas vidas. E tinha também, talvez, na minha opinião, o pior grupo, que eram os judaizantes. Os judaizantes, esses eram os mais esbaforidos, perseguidores aqui desse povo que estava crendo, que creu, dos judeus que creram. Porque os judaizantes, eles não criam que Jesus era o Messias, e ainda estavam perseguindo os que creram em Jesus, para que eles, mesmo crendo em Jesus, passassem e voltassem a fazer alguns sacrifícios conforme as ordenanças da lei. Então eu chamo aqui que esse povo aqui são os híbridos, porque eles criam em Jesus, mas estavam perseguindo os judeus que creram em Jesus de fato, os hebreus que creram, que era o povo que estava andando, para que eles voltassem a fazer alguns sacrifícios, voltassem a fazer alguns ritos e rituais do Antigo Testamento e da lei mosaica. De fato, eles estavam querendo colocar Jesus e Moisés no mesmo patamar. No próprio capítulo 1 e 2, ele já fala que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que o templo, que Jesus é maior que o sábado, que Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que não é rastreável por DNA. Jesus é segundo a ordem de Abraão? Amém. Isso é fato. Jesus é da raiz de Davi.
Mas o autor de Hebreus coloca aqui uma ordem universal antes de todas as coisas, a ordem de Melquisedeque, que Jesus também é sumo sacerdote segundo essa ordem. Lembram de Melquisedeque? Abraão, né, quando ele partiu, né, quando ele abandonou tudo, os seus, e foi para a terra que Deus estava mandando ele, Abraão, numa manhã, pegou uma oferta e foi oferecer e levou a oferta a Melquisedeque. E Melquisedeque lá era um sacerdote também que tinha sido chamado por Deus. De onde saiu Melquisedeque? A Bíblia se cala em relação a isso aí. Porque é uma ordem superior. É uma ordem que não tem a ver com mãos humanas. É uma ordem que não tem a ver com DNA humano. É uma ordem que não tem a ver com miscigenação que veio desde os pais da fé desse povo aqui, Abraão, Isaac e Jacó. É uma ordem que começou em Deus e termina em Deus, portanto, era como se a gente fosse falar que você sabe a origem de Deus? Não. Então, se a gente não sabe a origem de Deus, a gente tem que só que crer que Ele é, conforme o próprio apóstolo Paulo diz no livro de Atos. Ele é. Amém? Ele é o único que é. E nós existimos nele. Você não é, eu não sou, ninguém aqui é. Porque só um que é. E se ele é porque ele não tem como a gente perceber ou detectar o início dele, ou quem o criou, ou de onde saiu. Mas ele simplesmente é. E foi isso que ele falou para Moisés. Digam para o povo que o eu sou te enviou. E quando perguntarem qual o seu nome, eu sou. Então, glória a Deus até aqui. Então, aqui estava nesse momento. O contexto era esse. Irmãos que creram estavam sendo perseguidos por esses três grupos. Os judeus, os judaizantes e os romanos. E aí, essa carta é uma exortação a que eles não retrocedessem. Lá no capítulo 10, ele já traz essa mensagem que, dizendo lá no capítulo 10, se você puder voltar 2 páginas aí, verso 38, diz assim, capítulo 10, verso 38. É um convite, é uma exortação, é um estímulo aos que estavam retrocedendo, aos que estavam dando ouvidos aos judaizantes, aos que estavam, por causa da perseguição, de fato, voltando aos rituais antigos. E, ou seja, ao voltar aos rituais antigos, eles estavam novamente crucificando a Jesus, porque Jesus já tinha morrido por isso, e não precisava Jesus morrer por isso mais uma vez. Capítulo 10, verso 38, diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39, nós, porém, somos dos que não retrocedem, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pode voltar aí para o capítulo 13, irmãos. Então, a gente vai ler a partir do verso 7, né? Capítulo 13. Então, é um estímulo, é uma conclamação, é uma convocação. Não retrocedam. Independente da perseguição que estiver havendo, independente da causa que for, não retrocedam. E aqui ele traz à memória esse povo do porquê ou de onde eles podem colocar as suas esperanças para eles não retrocederem. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Oh, aleluia! E aqui a gente já pode até pensar, então, da pergunta que eu fiz, então o que eles devem ancorar as suas esperanças para que eles não retrocedessem? Será que era nos guias? Será que era nas pessoas? Será que era nesses pastores ou nos apóstolos? Porque guia aqui são as pessoas das quais eles ouviram a mensagem, a pregação. E aqui a gente já tira uma lição. Só é guia quem prega a palavra de Deus. Só é guia quem prega a palavra de Deus. E o autor de Hebreus está conclamando esse povo aqui que está sendo perseguido. Lembra dos guias que pregaram a palavra de Deus para vocês. Não firmem as suas esperanças na pessoa deles, mas firma na mensagem que eles pregaram para vocês. É essa palavra de Deus que vai fazer com que vocês não retrocedam. É essa palavra que vai fazer que vocês sejam daqueles que avançam para a conservação da alma. Amém?
Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando, não sei como está aí na sua Bíblia, na minha está assim, atentamente o fim da sua vida. Talvez em algumas traduções podem estar assim, o propósito ou a finalidade. Então, não é o fim da vida deles, como os apóstolos, por exemplo, pensar aqui como os apóstolos morreram. Porque o livro de Hebreus foi escrito mais ou menos um pouco antes do ano 70, um pouco antes de Jerusalém ter sido destruída, do templo, na verdade, ter sido destruído. Então, muitos dos apóstolos já tinham sido mortos, já tinham sido assassinados, né? Já tinham sido tirados as suas vidas. Então, ele está conclamando ele aqui, eles não lembrarem das pessoas de fato, mas da mensagem e da finalidade, do propósito de vida deles. E aqui eu já tiro essa lição para nós, que só é guia aquele que prega a palavra e que na sua vida tem uma finalidade. Por pregar a palavra, por viver pela palavra, a sua vida tem um propósito. Com isso, você pode ser um guia para alguém, você pode ser um exemplo para alguém, você pode ser um líder para alguém. Existem eu vejo nas Escrituras duas diferenças de líderes: aqueles que buscam ser líderes ou aqueles que vivem um propósito, vivem a palavra e são líderes. Tem diferença. E a diferença é abismal. Porque os que buscam ser guias aqui, vamos pegar a própria expressão do livro de Hebreus, trazendo para hoje em dia as pessoas que buscam serem guias, serem líderes, serem pastores, enfim, serem esses encargos que temos hoje nas nossas igrejas, nas nossas comunidades evangélicas, são pessoas que querem a altivez do cargo, que querem serem vistos, que querem que eles sejam mostrados para a igreja ou para o mundo. E eles estão buscando isso, se não estão sendo também estimulados de púlpito a isso, a buscarem isso, buscarem serem guias. Mas aqui eu vejo algo muito contraditório a esse espírito, que os guias aqui, eles pregavam a palavra. Os guias aqui, eles não forjavam outros guias, eles só pregaram a palavra. E os guias iam aparecendo, os líderes iam aparecendo, porque era gente que só vivia pela palavra. Era gente que, por viver pela palavra, tinha uma finalidade, diz aí, considerando atentamente a finalidade da sua vida, o propósito da sua vida. Era gente que tinha dom e gente que vivia por causa desse dom e tinha um propósito para viver aqui, tinha uma causa para que eles pudessem todos os dias levantarem de suas camas, né, saírem às ruas, nesse caso, nesse contexto aqui, estarem até muitas das vezes, logo ali no início da igreja de Atos, sendo perseguidos e até mortos. E não desistiram, não retrocederam. O próprio nome hebreu vem da raiz hebraica, aquele que anda, aquele que caminha. Essa expressão de hebreu remete aos acontecimentos da vida de Davi. Atravessava Davi, ia Davi, entrava Davi. Então a gente vê sempre o nome hebreu relacionado a algo em movimento. Algo que estava em constante movimento. Cristo, quando veio, ele estava em constante movimento. O Novo Testamento é repleto. Entrava Jesus, saía Jesus, ia Jesus, chegava Jesus. Então a gente vê o Novo Testamento recheado desses verbos de indicação de movimento, que Cristo nunca estava parado. Cristo estava sempre em movimento. Ou seja, trazendo a ideia de aquele que caminha. O significado do nome hebreu. Continuando aí no texto. Considerando atentamente a finalidade da sua vida, imitai a fé que tiveram. A fé que tiveram era aquela fé que, mesmo passando por perseguição, não desistiam. Lembram de Estevão? Lembra de Tiago? Foi o apóstolo da igreja de Jerusalém, foi um dos primeiros a serem mortos. Lembrem deles. Lembrem deles porque eles pregaram a palavra. Lembrem deles porque eles tinham um propósito de vida. Lembrem deles e imitem a fé deles, de não desistir, de não retroceder. Glória a Deus. Amém?
E aí o autor de Hebreus traz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não mudou. O que ele está querendo trazer é a memória do povo aqui que estava sendo perseguido. Olha, Jesus Cristo não mudou. Assim como ele foi com aqueles que estavam sendo perseguidos, com aqueles que perderam as suas vidas por causa da pregação, por causa da mensagem, por causa desse estilo de vida de andar e pregar e anunciar a palavra de Deus, Jesus continua sendo o mesmo ainda hoje. Jesus está sendo com vocês, Jesus, nele de fato que deve estar a esperança de vocês. A gente deve lembrar dos guias por causa de Jesus. A gente deve lembrar dos guias por causa da palavra e dos ensinamentos de Jesus. Amém? Continuando aí, verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Aqui ele está trazendo justamente aquilo que eu disse no início. Os judaizantes, mesmo crendo em Jesus, estavam perseguindo os hebreus que estavam crendo em Jesus de fato, e só em Jesus, e só na graça de Deus, para que eles voltassem a se vestirem, a se alimentarem com determinados tipos de alimentos. Ou seja, estavam trazendo prerrogativas e rituais da lei. Lei a qual que Jesus morreu por ela. Lei a qual que Jesus a sepultou quando ele foi pregado no madeiro. Então agora, de fato, o que ele está falando é: não vos deixeis envolver por essas doutrinas que ficam tentando pescar vocês e dizendo que vocês podem até crer em Jesus, mas vocês também têm que não comer determinados tipos de alimentos ou comer só alguns tipos de alimentos para que vocês não se contaminem, não vestir determinados tipos de roupa, não tocar em determinados animais, ou seja, todas as prerrogativas do Antigo Testamento, da quais Jesus, de fato, pelo próprio início do livro de Hebreus, fala que Jesus é maior do que todas essas coisas, porque ele é o nosso sumo sacerdote universal. Amém? Então não retrocedam nesse quesito, ou seja, não deixem-se envolverem por essas doutrinas. E ele coloca várias e estranhas. É algo estranho, é algo que ficou no passado já, é algo que não precisa ser lembrado. E hoje, nos nossos dias, a gente, talvez, você liga uma TV, você liga um rádio, você é estimulado, você ouve a palavra, você ouve pessoas falando de Jesus, mas você ouve também pessoas falando que você tem que ir, porque se você não fazer isso, Jesus não vai fazer isso para você. Isso é você trazer as pessoas a uma ideia de que não basta Jesus, Jesus não é suficiente. É necessário alguma coisa a mais. E o autor de Hebreus está falando: larga isso. Não se envolva com isso. Não se envolvam com doutrinas estranhas. Engraçado, doutrinas estranhas para hebreu. Não deveria ser estranho, não é? Porque hebreu, judeu, conhecia as doutrinas da lei. Conheciam a lei. Mas é a intenção mesmo do autor colocar: isso é estranho. Jesus veio para acabar com isso. Quando Jesus morre, o véu, um tecido extremamente grosso, talvez na Bíblia o único humano possível capaz de rasgar aquele tecido, talvez Sansão, diz que o véu rasgou de cima a baixo. Então, nenhuma mão humana, talvez Sansão, seria o único possível de rasgar aquele tecido do véu que fora tecido justamente para ter aquela separação. Vocês chegam até aqui. Daqui para cá é somente o sumo sacerdote que sacrifica e que derrama sangue em favor dele. Primeiro, que tinha que derramar sangue em favor do sumo sacerdote primeiro e depois em favor das pessoas. Mas o autor de Hebreus fala que isso é doutrina estranha. Isso acabou. É a intenção dele mesmo colocar com essa palavra que isso ficou no passado. Isso não deve ser trazido à memória mais. Sacrifícios, festas de lua nova. Jesus Cristo basta. A graça dele basta. E ele fala para o nosso coração estar confirmado com a graça de Deus. Ou seja, irmãos, nada é maior do que a graça. Não, se já temos a graça, não precisamos de nada mais. É só a graça de Deus.
Se tiver alguma coisa a mais, é o que ele chama aqui de doutrinas estranhas. Não se envolvam com essas doutrinas estranhas, né? Não se deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos. Não são as festas, não são os sacrifícios, não são os bodes, não são as rolinhas, não são os sacrifícios que a gente faz, que faz o nosso coração. A nossa vida está confirmada diante de Deus. A nossa vida é confirmada pela graça dele. A nossa vida é autenticada como vida diante da presença de Deus por causa da graça de Deus. Não é por algo que a gente faz. Não é por mérito humano, não é por mãos humanas. É por chamamento de Deus. É Deus que confirma no nosso coração a graça dele. E ele está falando para esse povo aqui: estejam esperançosos com seus corações somente na graça de Deus. Não se envolva com essas doutrinas estranhas. Esquece isso. Ou seja, o que a gente pode trazer hoje? Se alguém quiser colocar alguma coisa hoje em dia ao lado de Jesus Cristo, você fala assim: mas eu já tenho Jesus. E alguém chegar para você, e o autor de Hebreus fala lá, pode ser um anjo vestido de luz. Aliás, pode ser um demônio, ou seja, pode ser o inimigo vestido de luz, pode ser até um anjo. Não se envolva com isso, isso é do diabo. Está lá no capítulo 6 de Hebreus. Ou seja, ninguém pode trazer para você algo, para nós, para a igreja hoje, algo que está lado a lado, capaz de trazer salvação para o homem, para a mulher, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. É Ele que confirmou no nosso coração a graça dele. Ele é o autor da nossa graça. Fomos salvos pela graça dele. Cantamos aqui: fui alcançado por sua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. E a graça, ela é aceita e reconhecida por nós, inclusive pelo que cantamos também. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre que Deus fez na nossa vida é justamente esse mesmo. A gente era morto. Nós estávamos mortos, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, a gente andava mortos como ovelhas desgarradas, sem pastor, mas ele nos deu vida. Estava morto, não teve estímulo nenhum em si para que fosse mostrado para Deus, para que Deus me vê aqui, eu estou morto, mas eu quero que o Senhor me dê vida. Não foi assim. A gente não merecia isso. Continuando aí o texto, irmãos, estão comigo? Glória a Deus, amém? Confirmado na graça de Deus e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Inclusive no Antigo Testamento, porque isso era apenas sombra. Sacrifícios, festas, oblações, que são os derramamentos de sangue, isso tudo era sombra do que viria a ser Jesus Cristo, aquele que de uma vez por todas foi o perfeito sacrifício. Ou seja, hoje a gente não precisa ser conclamado mais, o autor de Hebreus falando que não precisamos ser conclamados mais a nada disso, porque inclusive no passado isso não tinha proveito. O apóstolo Paulo traz isso em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano. 1 Coríntios 10, Paulo traz um alerta. Ele fala assim: comei de tudo o que vos oferecerdes. Quando você for sair às ruas, ele fala para a igreja: vocês podem comer de tudo o que oferecer para vocês. Tudo. Recebam tudo com ações de graça e comam. Trazendo algo que o pastor Labiento sempre fala: come com a boca boa ainda. Recebe com ações de graça e come com a boca boa ainda. Aí Paulo traz um porém lá. Porém, se algum irmão fraco na fé te alertar, não coma determinada carne, não coma determinado tipo de alimento, porque aquele alimento foi sacrificado ao ídolo tal. Aí ele fala: não por causa de você, por causa dele, não coma. Porque a fé dele é fraca ainda. Se ele vê você comer, você vai fazer com que ele, vamos dizer assim, retroceda. Você não vai estar ajudando o irmão que é fraco na fé. Aí ele fala: porém, se você não tiver aos olhos de ninguém, às vistas de ninguém, coma de tudo que te oferecer. De tudo. Então,
inclusive no passado, inclusive no Antigo Testamento, essas confirmações, essas ordenanças, por si só, não valia para nada. Sabe para que servia essas ordenanças? Para mostrar para a gente que a gente não era capaz. As ordenanças da lei só servia para mostrar para nós que nós não éramos capazes, que nós não tínhamos condições, que nós não dávamos conta, que a gente não seria salvo. Simplesmente para confirmar a nossa condenação. Por isso que nem no Antigo Testamento isso valia. Era simplesmente para trazer essa confirmação para a gente. Olha, vocês não conseguem. Vocês não dão conta. Vocês não se salvam, o homem não se salva pela obediência à lei. Ninguém consegue. Porque por mais que alguém até conseguisse do lado de fora, do lado de dentro, na subjetividade, ninguém consegue obedecer à lei. Jesus mesmo disse, lá no Sermão da Montanha, lembre-se, né, do que disseram, não matarás, eu porém vos digo. Né, se você só desejar o mal para o seu irmão, você já pecou contra ele. Né? Então, ou seja, Jesus traz a obediência à lei para uma ótica mais subjetiva. Porque de que adiantava para o lado de fora você ser aquele cara que obedecia, mas pelo lado de dentro você está cheio de rancor, você está cheio de ódio, você está cheio de mágoa, você está todo mascarado por dentro. Você pode até estar por fora, alguém assim, dentro dos ditames da religião, dentro dos adereços, dentro das perfumarias da religião, mas por dentro você está todo lascado, todo condenado. E é o que Jesus traz no Antigo Testamento, lá no Sermão da Montanha. Ele traz a evidência que ninguém é salvo pela obediência da lei. E a ideia é que nós só somos salvos pela graça de Deus. E o autor de Hebreus está falando, confirmem essa graça de Deus no coração de vocês. Então, o nosso negócio aqui é com Jesus. A gente tem que crer em Jesus, a gente tem que ouvir Jesus, a gente tem que obedecer Jesus, a gente tem que estar com Jesus, com o nosso coração confirmado na graça dele. Ou seja, todas essas prerrogativas que ele traz aí, ou seja, não confirmar o nosso coração com alimentos, não tiveram proveito nenhum. Verso 10, possuímos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Como que era antes? Quem ministrava tinha o direito de comer. Os sumos sacerdotes tinham o direito de ficarem ali com parte do sacrifício. Deus exigia a gordura, o redenho, aquela gordura que cobre os órgãos, e alguma parte ali ele dizia que podia ficar com o sumo sacerdote, que ele podia repartir com os levitas. E diz lá que o animal tinha o corpo e o couro queimado fora do arraial. Só que aqui, o autor de Hebreus fala, possuímos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Talvez é a mensagem mais forte que o autor de Hebreus traz nesse capítulo 13 aqui. Olha, conforme vocês estão ouvindo e sendo estimulados, que mesmo crendo em Jesus, vocês devem viver a vida de vocês, mesmo que confirmados na graça de Deus, mas viverem também pela obediência da lei, irmão, conforme esse pessoal faz aí, e eles ainda se acham no direito de comer o que é sacrificado, o que é ministrado no altar, agora a gente não. A gente não tem mais esse direito. Ele está falando que ninguém mais tem esse direito. E ele vai trazer o porquê aqui. Verso 10, né? Possuímos o altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Verso 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote como oblação, ou seja, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Ou seja, a ideia aqui que ele está trazendo é que hoje não tem mais essa conversa de que o nosso altar hoje, mesmo os que ministram, não tem mais o direito. Porque aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu de uma vez por todas,
aquele que foi o perfeito sacrifício, conforme esses animais, morreu fora, não morreu dentro. Amém? E aqui ele vai trazer a aplicação que os animais que tinham o seu sangue derramado dentro, tinham o corpo levado para fora para serem queimados, conforme Levítico. Então, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, hoje, se alguém falar que tem o direito de comer do que é sacrificado no altar, não tem mais. O que ele está trazendo a ideia para os hebreus que estavam sofrendo aqui a perseguição. Vocês não têm mais esse direito. Ninguém tem mais esse direito. Porque o nosso sumo sacerdote, de uma vez por todas, o que foi morto de uma vez por todas, acabando com essa história de sacrificar animais, acabando com essa história de derramar mais sangue em favor de perdão, ele foi o último. Ele morreu fora da porta. Ele não morreu dentro de Jerusalém. Ele teve o seu sangue derramado fora. Ele foi morto fora. E diz aí o texto, a causa disso, né? Verso 12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha o estímulo que o autor de Hebreus está trazendo para uma igreja perseguida. Lembra, uma igreja era perseguida com morte. Tinha algumas viagens que eles faziam em cidades pequenas, uma distância aí, por exemplo, de 10 quilômetros, 12 quilômetros de uma cidade para outra. Diz a história que nesse trajeto, às vezes eram vistos cerca de 400 a 500 cruzes, pessoas crucificadas, perseguidas pelo Império Romano. Então, mas olha o estímulo que o autor de Hebreus está trazendo. Lembra dos guias, porque eles pregaram a palavra de Deus por causa do propósito, da finalidade das suas vidas. Mas a causa principal é isso aqui. Jesus Cristo morreu fora para santificar um povo. E aí ele traz uma outra conclamação aqui agora, uma outra convocação. Verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, se expondo, assim como ele se expôs. Porque a gente tem uma ideia que Jesus, até na cruz, ele foi crucificado nu. Jesus foi crucificado totalmente desnudo. Né? Às vezes nos filmes a gente vê algo tampando ali, mas não. A história diz que Jesus foi crucificado nu. Era para expor de fato as vergonhas de quem era crucificado. E aí a gente tem que levar para fora do arraial também, se a gente está saindo a ele, e é uma convocação que ele faz, a gente não tem que se preocupar com as perseguições, com as pessoas que estão falando mal da gente, com quem está, para esse povo aqui, com quem está perseguindo vocês para matar. A gente, agora, ele está dizendo aqui, tem algo superior à nossa própria vida. Tem uma promessa superior à nossa própria vida. E foi por causa disso que Jesus sofreu fora da porta, para santificar um povo. Amém? Jesus morreu fora dos portões. Ele morreu fora da porta. Jesus foi crucificado fora da cidade santa. Ele não foi crucificado dentro da cidade santa. E a ideia é justamente essa. Isso estava escrito, estava prometido lá no livro em Levítico, na lei. Estava prometido lá, falando sobre os animais, que o corpo deles era queimado fora. E ele traz a ideia. Por isso, por causa disso, do corpo dos animais ser queimado fora, Jesus também sofreu fora. Jesus também morreu fora. Para quê? Para santificar um povo. Para que o mundo todo fosse santificado. E eu já disse isso aqui e repito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu. E a maneira de Deus amar é dando. Deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A convocação, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Verso 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente. Algum lugar do qual a gente pode colocar, ou nos colocar, na zona de conforto. A cidade santa, Jerusalém, para aquele povo, inclusive nessa época aqui, era uma referência.
Lembra, o livro foi escrito antes do templo ter sido destruído. O templo era algo de muito orgulho para o povo judeu. Era algo que trazia segurança para o povo judeu. E eles tinham, além de terem ancorados o coração deles nessa segurança do templo, na cidade santa, eles tinham também essa segurança de que a cidade, de fato, por algum modo, poderia proteger eles de alguma coisa. Por isso, do estímulo dos judaizantes, tudo bem, creiam em Jesus, mas vamos também sacrificar, vamos também participar das festas de lua nova. Olha aí, vocês estão perdendo a vida. Ou seja, para com isso, vamos preservar a vida de vocês, né? Fazendo isso, voltando, ou seja, retrocedendo. Colocando Jesus lado a lado com os sacrifícios, colocando Jesus lado a lado com Moisés. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Não façam isso, não retrocedam. A gente é daqueles que não retrocede porque a gente conserva a nossa alma. Ou seja, a ideia de que não tem problema a perseguição. E se a gente perder a vida, o nosso prêmio não é por causa dessa vida, não é nessa vida. O nosso prêmio é na próxima vida. Amém? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sempre. Eu gosto disso aqui. Por meio de Jesus Cristo, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é, ele mesmo traz a definição para a gente. O que é sacrifício de louvor? Que é fruto de lábios que confessam seu nome. Amém? Então aqui o próprio autor de Hebreus já trouxe. O que é sacrifício de louvor? Frutos de lábio que confessam o seu nome. O nome de quem? O nome de Jesus. Né? A gente oferece esse sacrifício a quem? A Deus, né? A Deus, né? Que ele fala aí, né? Ofereçamos sempre, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é frutos de lábio que confessam o seu nome. Tá? Gastar um tempinho aí. O que é confessar o nome de Jesus para os irmãos? Alguém aí falou? Posso escolher? Você vai falar? Você não vai falar? O que é sacrifício? O que é confessar o nome de Jesus? Reconhecer Ele como nosso Salvador. E como que você vive isso na vida? Pensa talvez como esse povo aqui. Como que esse povo confessava o nome de Jesus? Lembra do contexto? Como que os hebreus aqui que estavam sendo perseguidos, como que eles confessavam o nome de Jesus? Como que eles ofereciam sacrifícios a Deus por meio de Jesus, confessando o nome dele? Hã? Pregando? Quase, bateu no travessão, assim, bem na forquilha. Falando, quase também, no outro travessão, do outro lado. Através do testemunho. Dentro do texto, não retrocedendo. Tinham que sempre ir adiante, não retrocedendo. Dentro desse contexto. Dentro do contexto do autor de Hebreus aqui na perseguição, como que eles confessavam Jesus? Estão me perseguindo, querem tirar a minha vida? Eu continuo vivendo o evangelho que recebi. Meu coração foi confirmado na graça de Deus. Não quero voltar a fazer sacrifício, não quero ter a ideia de que se eu participar de alguma festa de lua nova, que for o caso, e que isso seja uma garantia para que eu seja salvo. Não. Eu não também sou salvo pela obediência da lei. Eu sou salvo por meio da graça que está confirmada no meu coração, e é a graça de Cristo Jesus. Amém? Agora vamos trazer para nós como que a gente oferece sacrifício de louvor confessando o nome de Jesus. Hoje, no nosso contexto, Brasil 2023, sei lá na sua casa, sendo seu trabalho, como que a gente confessa Jesus?
vivendo segundo ele nos ensinou. Se precisar perdoar o inimigo, perdoa? Ah, mas eu acho que ele já fez tanta coisa comigo. Mas e aí, como que confessa o nome de Jesus? Tem que perdoar o inimigo. Sendo bons pais, quem é pai, sendo boas mães, sendo pais e mães para a glória de Deus. Isso a gente confessa o nome de Jesus. Se te derem um trabalho para fazer, faz como se você estivesse fazendo para o Senhor, não para a pessoa. É com testemunho, é com estilo de vida. A gente vai confessando. E nisso a gente confessando, o que a gente está fazendo? Oferecendo sacrifício de louvor. Tem a ver com cantar? Tem também. Mas é só cantar? É só o ministério levítico, que hoje, na maioria de muitas igrejas aí, o ministério levítico é tido só como o grupo de pessoas que participam na área de música? Não tem a ver só com isso. O autor de Hebreus nem fala disso. E se a gente fosse parar para pensar, trazendo só talvez algo contraditório para quem exacerba muito a questão do ministério levítico hoje, lá na lei, os levitas não só eram responsáveis pela música. Eles eram os que mais serviam. E eles não receberam porção na terra também. Eles não tinham herança. A herança deles era quem? O Senhor. Olha só, é diferente de hoje, né? Ou hoje é completamente diferente do que era. Os levitas eram os que mais serviam, eram os encarregados dos ritos, dos rituais de servirem, e não tinham herança. Quando conquistaram a terra, não tinha herança, porque Deus falou: eu vou ser a herança de vocês. Ah, mas não, vocês foram chamados para isso. E era um privilégio ainda, hein? Muitos lá viram isso como um privilégio, de a herança deles serem o próprio Senhor. Não terem nenhum pedaço de terra, nenhuma porção de terra, mas terem o Senhor como sua herança. Mas e hoje? Como mais que a gente confessa Jesus como nosso Senhor? Amando o próximo. O que mais? Vamos, gente. O que mais? Amando o próximo. Perdoando. O que mais? Servindo. Servindo quem? O próximo, só o próximo. A Deus. E quem mais, além do próximo de Deus? E como que a gente serve a Deus? Servindo o próximo, o inimigo. Ah, então tem a ver com o inimigo. Qualquer próximo. E o próximo é só aquele que, vamos dizer assim, é o nosso par. A gente se identifica. Pode ser o ímpar também, aquele que a gente não tem identificação nenhuma. Pode. Principalmente, né? A gente vai estar evidenciando mais ainda a graça de Deus e confirmando mais no nosso coração a graça. E aquele que tem a graça confirmada no coração, reparte a graça. O que mais? Tem mais coisas. Visitando, dando de beber, dando de comer. Então, com um copo d'água, dando para quem tem sede, você está confessando o nome de Jesus. Dando de comer para quem não tem o que comer, você está confessando o nome de Jesus. Indo visitar quem está preso. E hoje em dia está, pelo menos aqui em Goiânia, caiu muito esse ministério de visitar os presídios. Isso era um auge nos anos 90, isso era muito forte. Tinha pessoas aí de ministérios e cada vez mais pessoas se ajuntando nesse ministério de visitação, né, aos presídios. Hoje a igreja não se importa mais com isso. Sim. Capelania. Exatamente. Mas até os que têm hoje não estão mais nisso aí mais não. Muitos que têm já estão. Talvez não veem dignidade nesse tipo de ministério. E é isso que é o Evangelho.
Você escolhe o que você quer fazer como ministério, ou o ministério que vem até você, o propósito que te escolhe, o ministério que te escolhe, ou você é escolhido pelo ministério, e diante de uma igreja você é confirmado com aquele dom, com aquela vocação, né? Ou é a gente que escolhe, não, eu quero fazer isso. Mas às vezes não é seu dom, não é sua vocação. O que mais que a gente faz para confessar o nome de Jesus? Contribuir. Ah, mas a gente tem que contribuir só quando a gente tem? Como que a gente já aprendeu diversas vezes aqui, eu contribuo só quando eu tenho? A gente contribui mesmo a gente não tendo. Ah, mas eu não tenho. Contribui a si mesmo. O apóstolo Paulo elogia a igreja da Macedônia, quando ele estava recolhendo ali umas ofertas. E essa igreja meio que insistiu. Não, a gente quer participar. A gente quer também, né, fazer parte dessa coleta que você está fazendo aí para você distribuir aos santos. É uma coleta que o apóstolo Paulo está fazendo lá. E a igreja insiste. Paulo fala, eu louvo a Deus pela igreja, por vocês, a igreja da Macedônia, porque diante desse íntere, vocês eram o que mais precisavam. Serem alcançados pelas ofertas, mas vocês estão confirmando a graça de Deus em vocês e estão se colocando como partícipes dessa coleta que ele está fazendo aos santos. Então eles não tinham, mas queriam e insistiram, diz lá o texto, com muitos rogos. E insistir com muitos rogos é insistir naquilo que já foi determinado. Rogo é algo que já está determinado, é uma expressão jurídica que já está posto e determinado para que apenas cumpra-se. E diz lá que eles insistiram, a igreja da Macedônia, com muitos rogos para participar da coleta que o apóstolo Paulo estava fazendo para que ele, né, alcançasse e abençoasse outras pessoas que estavam precisando. É estranho isso, né? A igreja que está precisando, mas eles insistem com muitos rogos para participar. Então é contribuir não só quando tem, porque contribuir quando tem é fácil. Mas e quando você não tem? Né? O Bruno teve uma experiência de alguns anos com a sua esposa lá em Moçambique, né? Você deve ter presenciado algo que a gente sempre que vê de testemunhos e ouve, e a gente sabe, o Augusto também, que nasceu lá e foi para lá depois, né? Ficou alguns meses lá. Então, assim, a gente vê que lá, quem não tem, reparte. Mesmo tendo pouco, reparte. É algo natural deles já. Ah, mas eu tenho pouco, reparte. Eu lembro do pastor Nonato, contando uma vez que ele foi da vez que ele foi para Moçambique a primeira vez, ele com um grupo de missionários estavam fazendo uma gincana, né, com os demais, com várias crianças, era cerca de, não lembro se ele falou se era 60 ou 80 crianças estavam participando dessa gincana. E aí a gincana era, quem chegasse lá ia ganhar, parece que tinha vários sacos lá de acho que balinha ou pirulito, alguma coisa assim. Não lembro o que era de fato, mas o grupo que chegasse lá ia ganhar, né, esse saco. E ele disse que isso marcou ele muito, porque o grupo chegou, ganhou, mas aí eles esperaram o outro chegar e começaram a distribuir, por eles mesmos. Ninguém precisou falar assim, vamos dar também para os que perderam. Por ele mesmo ele viu isso. Você já deve ter presenciado alguma coisa mais ou menos no tipo, né, desse exemplo lá. Ele falou que isso marcou ele muito, né, na primeira vez que ele foi. Acho que ele deve ter ido a primeira vez para lá em 2010, ou talvez antes, 2009, não lembro. E aí ele disse que isso marcou ele profundamente. Mas isso é deles. Mas isso também tem a ver com o Evangelho. Tem a ver com o Evangelho. Você não precisa ter para dar. Que mérito tem você dar só quando você tem? Isso não tem mérito, né? E porque não é a quantidade que você tem para dar que faz com que a causa seja alcançada. Mas isso a gente está ancorando
as nossas esperanças na quantidade que foi alcançada do alvo, de um propósito, da oferta, da contribuição. E não é. A nossa esperança tem que estar no Deus que faz do pouco virar muito. E Ele faz isso. Ele transforma o pouco em muito. E é isso que a igreja, e que Paulo traz lá para a igreja da Macedônia, 1 aos Coríntios. Uma igreja que menos tinha, mas que do pouco que ela pôde oferecer, se transformou em muita graça repartida entre os que estavam precisando. Então, olha só o que é de fato a gente confessar o nome de Jesus. Então, tem vários exemplos hoje em dia de que é confessar o nome de Jesus. A gente podia gastar talvez um domingo só falando disso, falando um pouco de cada exemplo desse. Mas hoje a gente não tem tempo para fazer isso. Mas seria bom, né? A gente gastar cada domingo, aliás, um domingo a gente falando só desses exemplos do que é a gente confessar o nome de Jesus nos nossos dias. Confessar o nome de Jesus nos nossos dias hoje é você andar com aquelas pessoas que não são benquistas na igreja. Não é só você recebê-la no culto, não. É você andar com elas. Porque tem determinadas pessoas hoje que não são benquistas dentro da igreja. E são ainda perseguidas dentro da igreja. E até fora. Confessar o nome de Jesus é você também levantar a bandeira para defender essas pessoas que estão sendo perseguidas pela igreja. Estou falando de bandeira de causas sociais, não. Estou falando de defender gente, de defender ser humano que está sendo perseguido. E não precisa ir muito longe, não. Alguém hoje que peca dentro da igreja, dependendo da igreja, ele vai ser extremamente perseguido pela igreja, até ele não suportar mais aquilo e sair. Aí ele voltar, meu irmão e minha irmã, é algo, um esforço tremendo que ele vai ter que fazer. Né? Ele vai ter que dilacerar a sua alma para voltar. E é só com um determinado tipo de pecado, tá? Que a igreja põe para fora. Principalmente os morais. Os morais ela pega mais firme, dependendo da igreja, e põe a pessoa para fora. Isso não tem a ver com o evangelho. Isso não tem a ver com a graça de Deus confirmada no nosso coração. Isso não tem a ver com uma igreja que entendeu a graça de Deus para repartir essa graça nesse mundo. A gente é dos que acolhe, não dos que persegue. A gente é dos que reparte, não dos que retém. A gente é o dos que recebe, não o que põe para fora. A gente é o dos que convida, não que priva. Isso não tem a ver com missão da igreja. A missão da igreja é receber, acolher, repartir, distribuir, amar, perdoar, se oferecer, se colocar por baixo da pessoa para promovê-la. Paulo não fala isso? Tito, né? Tito. Acho que é em Tito. Todas as igrejas da Ásia o abandonaram. Mas teve um lá com sua família que se colocou por baixo de Paulo e promoveu Paulo. Paulo sendo perseguido. Todas as igrejas que Paulo passou, o apóstolo Paulo passou, umas ele plantou, outras não, mas todas que ele passou, passaram a perseguir Paulo depois de alguns anos. Mas teve um lá com sua família, estou tentando lembrar o nome, Onesíforo, isso mesmo. Onesíforo. Ele e sua casa não tiveram vergonha das algemas de Paulo. Se colocaram por baixo do apóstolo Paulo e promoveram. E o promover lá tem essa ideia mesmo de, como se fosse uma ferramenta do Antigo Testamento, usada no campo, para você colocar debaixo de uma raiz de uma determinada planta e você alavancar essa raiz. Então foi o que o apóstolo Paulo disse que Onesíforo fez, junto com sua casa. Se colocou por baixo e promoveu no momento de perseguição.
Então, a igreja, hoje, ela é desse tipo de gente, que promove, que acolhe, que reparte, que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram, que visita, que se reparte, que perdoa, que ama, que serve, não só os pares, mas também os ímpares, ou seja, não só os amigos, mas também os inimigos. Amém? Vamos continuar aí, para a gente terminar, senão a gente não termina. Então isso é confessar Jesus, verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quer agradar a Deus? A gente que já acabou de falar, né? Tudo isso tem a ver com prática do bem e mútua cooperação. É com esse tipo de sacrifício, não com os sacrifícios aqui. É intencional isso aqui do autor do texto, viu? Isso aqui não está solto assim, não. É com estes sacrifícios que Deus se compraz. O autor de Hebreus não colocou isso aqui solto, não. É provocando, emulando, estimulando. Olha, é com este tipo de sacrifício que Deus se compraz. Deus se agrada. Não é com festas, com animais, com carneiros, com bodes, não. Deus se compraz é com esse tipo de sacrifício, ou seja, prática do bem e mútua cooperação. Isso não foi colocado aqui, repito mais uma vez, de maneira solta. É justamente para trazer a ideia. Vocês estão sendo perseguidos, sabe qual que é o tipo de sacrifício que Deus... Vocês estão sendo perseguidos para fazerem determinados tipos de ordenanças e sacrifícios da lei. Eu estou falando para vocês aqui que os que com Deus se compraz são esses sacrifícios aqui. Prática do bem e mútua cooperação. Verso 17, aí ele traz de novo o que está lá no verso 7. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Glória a Deus. E ele traz de novo essa prerrogativa da gente lembrar dos vossos guias, né? Dos guias deles lá, e ser submisso a eles, pois esses guias velam pela alma daquele povo ali que estava sendo perseguido. E eles haverão de prestar contas por causa disso. Vamos arrematar aqui para a gente terminar? Quem que é guia? Quem prega a palavra. Quem mais? E a gente também tem que se atentar com o fim da vida deles. É o final, o jeito que eles morreram? Não. Com a finalidade, com o propósito de vida deles. Então, em muitas traduções, principalmente na tradução revista atualizada, vai estar ali para a gente atentar para o fim da vida deles. Então, não é o fim de final, é de finalidade e propósito, estilo de vida. Então, lembrem dos vossos guias, os que pregam a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra da igreja, não é a palavra do homem, não é a palavra de um pastor, não é a palavra de uma religião. Os guias pregam a palavra de Deus, e é deles que vocês devem se lembrar. E aqui no final, no verso 17, ele fala, lembra dos vossos guias e obedecei eles, porque eles velam pela vossa alma e haverão de prestar contas. Cadê os guias da igreja hoje? Onde estão os guias das nossas igrejas hoje? De maneira geral. Sabe quem mais se parece com os guias? Quem mais a gente pode identificar como os guias da igreja hoje? Talvez não muito em muitas lideranças, mas em muitos irmãos e irmãs anônimos. Muitos e muitas irmãs anônimos são guias da igreja hoje. É gente que está orando por você, se colocando e intercedendo por você, e às vezes você nem sabe. E muitos não sabem, mas tem gente orando por você. E muitos deles você nem sabe, são anônimos. Então lá nas suas igrejas não tem encargo humano nenhum, mas são guias, segundo a palavra de Deus. São
pastores, talvez gente que tem dom, mas sem nunca exercer o pastorado humanamente falando. Mas estão exercendo o pastorado na vida, no cotidiano, orando, buscando, intercedendo, visitando. Esses são os guias. E se você saber que uma dessas pessoas está fazendo isso por você, essa pessoa está levando palavra de Deus para você, o autor de Hebreus fala assim, obedeçam esses. O cara está trazendo, a pessoa está trazendo só palavra de Deus para você, nada mais, ela não quer nada em troca. Ela está só velando por vossa alma. E essa pessoa vai ter que prestar contas ainda de você, por causa de você na presença de Deus ainda. Porque é o dom dela, é a vocação dela. Lembra do que ele fala lá no verso 7? Atentando para o fim da vida deles, atentando para a finalidade da vida dele. E muitos hoje querendo ser guias, querendo ser líderes, mas segundo convenções humanas. Não segundo esse estilo aqui de liderança, de pastorado, de guia. Engraçado esse guia, né? Às vezes a pessoa até pensa assim, talvez de outra forma, né? Guia. O que é um guia? A pessoa que está velando pela sua vida. A pessoa que está orando por você, a pessoa que está intercedendo por você. Amém? Eu era muito pastoreado por uma pessoa que não está mais entre nós, e tinha um apreço muito grande por ele. E eu fiz questão de dizer isso para ele. O nosso irmão Alfredo está na presença de Deus já. Cara, esse cara me pastoreava de uma maneira assim, ele me cercava, não perseguindo, mas ele me cercava de uma maneira assim, estou orando por você, estou intercedendo por você e tal. E não era só ele não. Tem outra pessoa também que não está mais entre nós, Dona Marlene. Ela me ligava, a gente ia lá visitar ela, vamos orar e tal. Dona Marlene, mãe do pastor Labieno. Então eu tenho profundo apreço pela vida dessas pessoas, pelas vidas que elas tiveram. E eu tenho nelas como referência, que eram as pessoas que estavam me guiando sim aqui. Óbvio que eu também não quero falar que com isso eu não tenho o pastor Labieno e Rose como guias. Não tenho o pastor Orlando e Roseli também como guias. Que mesmo eles estando distantes, eles me pastoreiam. Então é gente que estando longe, está me pastoreando. Assim como eu também sou pastoreado por muitos aqui presentes. E às vezes muitos aqui nem sabem disso. Rosângela me pastoreia. Eduardo me pastoreia. E às vezes nem sabe disso. Pablo me pastoreia. E nem sabe disso, às vezes. Se sabe, benção. Se não sabe, está sabendo agora. Não tem a ver com a influência que você tem por causa de um encargo na vida da pessoa. Não tem a ver com isso. Ser guia da vida de alguém não tem a ver com isso. Eu fui agora... a gente agora na Igreja Remídio tivemos as nossas primeiras imposições de mãos para presbíteros, diáconos, diaconisas, né, lá no nosso acampamento. Quer dizer que por causa disso agora eu vou ser guia? Não. Tem nada a ver. Agora a igreja tem presbíteros e diáconos, diaconisas. Esses são os guias da igreja? Deveriam ser. Deveriam. Mas às vezes na prática não serão só eles apenas. Porque como eu disse, quem quer ser guia, não escolhe ser guia para exercer a vocação de guia. A vocação de guia está acontecendo. E às vezes a pessoa nem vai ser escolhida pela igreja. Porque a gente é mau. A igreja escolhe mal. A igreja, às vezes, ela vai impor a mão de maneira errada. Ela vai escolher mal. Lembra dos apóstolos? Eles não fizeram lá um esquema lá para escolher Matias? Onde a gente ouve falar mais de Matias depois que Judas foi morto, né? Depois que ele tirou sua própria vida, os apóstolos lá tiveram alguma coisa lá, não vamos tirar sortes aqui para escolher Matias. Isso é construção humana.
E a Bíblia deixa muito claro lá para nós que Matias foi escolhido e tal, mas depois a gente nem ouve falar mais dele. Não quer dizer que ele foi uma pessoa de caráter pejorativo para a igreja, não. Mas ser escolhido como guia hoje, não quer dizer que por causa dessa escolha que você vai ser. Um guia hoje, conforme o autor de Hebreus aqui fala, e que a gente, sabendo quem são esses, devemos obedecer, porque eles trazem para a gente só a palavra de Deus, é aqueles que a gente deve de fato obedecer, não por causa das pessoas em si, por causa delas não, por causa da palavra de Deus que vem delas, por causa do estilo de vida, imitai, né, considerando atentamente a finalidade da vida deles. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Entender a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Então saiamos, pois, a Ele. Né? Ficar no arraial, para a gente concluir, irmãos, e orar, tem a ver com a nossa segurança. E tudo isso acontece fora do arraial. Ficar dentro do arraial tem a ver com você estando lá, trazendo isso para as nossas realidades dentro da igreja hoje. Você tem alguém que ora por você, você tem alguém que intercede a Deus por você, você tem alguém que busca a Deus por você, você tem a Deus alguém que oferece sacrifícios de louvor por você. E você, hoje em dia, nas nossas igrejas, quando muito, você contribui. Porque você vai ter alguém que faz tudo isso por você, alguém que prega, alguém que evangeliza. E o autor de Hebreus não está falando isso, ele está falando para que você, todos nós, saiamos a Ele. Todos nós temos essa incumbência, recebemos dele essa incumbência de oferecer sacrifícios de louvor que tem a ver com a prática do bem e a mútua cooperação. E o autor de Hebreus arremata. Ele começa no verso 7 com os guias e termina ali, a gente termina essa mensagem falando dos guias também, porque tudo isso começa e termina pela palavra, por causa da palavra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, Pai, por causa dessa palavra, pela sua graça derramada, pela sua misericórdia, Pai, exercida sobre nós. A gente não merecia, mas o Senhor é bom, o Senhor é amor, por definição e por atributo, Pai. E a gente te louva e te agradece por causa disso, porque o Senhor não só se coloca como amor, mas o Senhor tem amor como um dos seus atributos universais e irrevogáveis, sim, meu Pai. Por isso que o Senhor amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. E nós te louvamos, Pai, pela sua obra, Pai, o alcance que o Senhor teve para com as nossas vidas, para com a vida que o Senhor nos deu, para com o despertar da morte que o Senhor deu a cada um de nós aqui nesta noite. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado também pelos cânticos que nós tivemos aqui hoje. Obrigado também, Pai, pelos testemunhos, por muitas graças alcançadas e recebidas por muitos irmãos aqui, mesmo os que não puderam ou não quiseram compartilhar aqui. A gente sabe que o Senhor fez e ainda vai continuar fazendo, derramando graça, derramando favor, abençoando muita gente, sim, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por causa disso. E te pedimos que a gente fique com essa palavra durante essa semana, que essa palavra seja o nosso norte, o nosso guia, que seja a nossa orientação, que a gente se guie por ela, Pai. Que a gente ame essa palavra, que a gente medite nela, que a gente leia a sua palavra, Pai, todos os dias, que a gente, por amor ao Senhor, Pai, que a gente passe a gostar mais da palavra, Pai. Que a gente passe a amar mais a palavra, que a gente passe a gastar mais tempo com a palavra, Pai. Oramos em nome de Jesus, desde já agradecidos. Amém.